Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Vitória, professora de português e redação da Rede Agnos, e essa é mais uma videoaula para a turminha do 8º ano, tá? Então, galerinha, a gente já falou sobre poema, já falou sobre percepção do mundo para criar poesia, para criar poema, diferença entre poesia e poema. Já falamos sobre os predicativos do sujeito e do objeto. E aí, continuando um pouquinho agora aquele papo que a gente teve sobre poema, aí na página 15 do livro de vocês, que é essa página que tá aqui, a gente vai... É uma proposta, na verdade, né, de produção de texto. E essa produção é uma produção de poema, tá? Então, a ideia é pensar um pouquinho sobre essa perspectiva de escrever poema. Professora, mas eu não vou nem virar poeta, para que eu vou escrever um poema? Eu não gosto, não. Eu entendo que nem todo mundo realmente não é o tipo de leitura que todo mundo gosta, assim como nenhum gênero é unanimidade, né? Um gênero textual é unanimidade. Tem gente que gosta de texto científico, tem gente que gosta de narrativas fictícias, e aí vai, a vida é isso. Mas a gente precisa pelo menos conhecer, né? Conhecer as diferentes perspectivas. Porque também tem gente que diz que não gosta, que gosta sem nem saber direito o que é. E aí uma das formas da gente conhecer é participar da produção, né? Então, escrever um poema talvez faça você compreender melhor esse gênero. Não significa que você vai gostar dele por causa disso, mas a gente precisa conhecer até o que a gente não gosta, tá? Mas eu recomendo que leia, que leiam poemas, que busquem poemas e poesias que estejam próximas de conteúdos que vocês gostem, né? Que tem poema e poesia sobre tudo. Então, é fácil até de você encontrar um vínculo aí com esse tipo de texto, tá? E aí, pra gente pensar no texto, nessa página 15 aí, ele sugere que antes de escrever o poema, vocês sigam as recomendações que estão aqui. Então, reler aquela primeira sessão que a gente viu, que vai falar sobre, lá na primeira aula, que vai falar sobre a estrutura do poema, né? O poema que é formado por versos, o poema que esses versos vão se organizar em estrofes, pensar no que vai, na métrica que vai ser usada, inclusive produzir tendo consciência disso. É um bom exercício, assim, para a gente tentar fazer direitinho, encaixar as métricas, né, dos versos para ficar um poema sonoro, bacana. Pensar na rima, se você quer fazer um poema com rima, se você quer fazer um poema sem rima, o que é mais fácil para você, o que é mais desafiador, tá? No ritmo, né? O seu poema tem ritmo, e fazer o exercício de declamar esse poema em voz alta, né? Tá aqui, fala em voz alta, que é para você sentir o poema, né? Saber se ele tem uma cadência, se ele tem esse ritmo, né, ali forte nele, para causar uma sensação perceptível, assim, de que aquilo é um poema, né, aos ouvidos de quem escuta, para quem lê, tá?
E aí, além disso, é solicitado também que a gente releia os poemas que foram passados no decorrer da nossa unidade. E aí, falando nessa releitura, queria que a gente desse uma olhadinha aqui, que a gente tem alguns poemas nas páginas anteriores, na página 14, por exemplo, aí no desenvolver e aplicar, é uma atividadezinha, a gente tem um poema que é um poema figurativo, um poema concreto. E o que é isso? Vou tirar minha cabeça aqui do meio do poema para vocês verem. Vocês conseguem identificar que figura é essa, né? Que é formada aí pelos versos. Mas que figura é essa? É uma xícara de café com a fumacinha do café aí. Pode ser de chá também, né? Mas pela escrita, por isso que o poema figurativo, ele é imagético, ele é da imagem, mas ele é também da leitura do que está escrito, né? Por que eu vou dizer que é uma xícara de café e não de chá? Porque nos versos aí, na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente. Então, é de café, né? O poema trata sobre isso. E uma das possibilidades aí na atividade da página 15 é de vocês fazerem também um poema figurativo. Um poema que tenha forma de figura, que tenha uma concretude na imagem. Então, para quem tem essa habilidade aí de pensar imageticamente, pensar em imagens, né? Talvez criar um poema concreto seja uma boa, tá? E além desse poema, a gente tem também outros aqui que foram desse quadro de desenvolver e aplicar. Esse que chama Inscrição para um Portão de Cemitério, que diz o seguinte: na mesma pedra se encontram, conforme o povo traduz, quando se nasce uma estrela, quando se morre uma cruz. Mas quantos que aqui repousam hão de emendar-nos assim? Ponham-me a cruz no princípio e a luz da estrela no fim. É um poema aí do Mário Quintana para a gente refletir um pouquinho sobre esses conceitos aí do que se finda, né? E a canção mínima, que diz: no mistério do sem fim equilibra-se um planeta, e no planeta um jardim, e no jardim um canteiro, no canteiro uma violeta, e sobre ela o dia inteiro, entre o planeta e o sem fim, a asa de uma borboleta. Esse é da Cecília Meirelles. E é interessante como tem para quem já leu mais, tanto da Cecília quanto do Mário Quintana, tem uma estética que é de cada autor, né? Assim, você lê esse poema da Cecília Meirelles e mesmo que você não conheça esse poema antes, você conhece outros da mesma autora, você vai lembrar da autora, porque existe uma estética, né, que os autores às vezes eles imprimem na sua obra, e aí a gente consegue identificar. Então a gente tem aí esses poemas, além do poema lá do início da unidade, para se basear, para ter um norte. Mas não esqueçam que vocês têm aí o mundo nas mãos, né? Vocês têm celular, internet, computador, vocês podem pesquisar, ler outros poemas, outros autores contemporâneos, atuais, e a partir disso produzir o texto de vocês. E a ideia é que vocês reflitam sobre esse tema da realidade e as sensações que são empregadas sobre isso, tá? Então, assim, a proposta é que vocês pensem sobre isso, sobre essas realidades, sobre essas sensações, e escrevam em forma de poema como é essa percepção de vocês sobre isso. Tá certo, gente?
Então, um abraço, espero que seja uma atividade legal, interessante e que vocês gostem acima de tudo, tá bom? Um abraço, até a próxima!